Rapaziada, então cá estamos nós para mais um rugido da rapaziada e hoje quem vem rugir connosco aqui é o grande John Silva, que nos está a falar a partir de Leiria. Sporting, aliás dá para perceber, basta olhar lá para trás, basta olhar para ele, em primeiro lugar vê-se logo que é Sporting, pessoal de qualidade, isto não é rabilhagem, pessoal, pronto. Depois, claro, depois a gente olha lá para trás, tem ali uma coleção de camisolas do Sporting, tudo, e pelo que ele diz tem mais na casa, mas pronto, a gente só tem ali aquilo enquadrado. Com o lixo no armário cheio. Exatamente. Bom, então e melhor do que eu estar a falar sobre o John Silva é ser ele próprio a apresentar-se e é isso. Bom, é um prazer receber-te aqui, John, estás à vontade, explica aí à rapaziada quem é que tu és Obrigado, e Miguel. Em primeiro lugar, o prazer é meu. Desde já quero-te agradecer o trabalho que tu tens feito ao longo destas décadas. Adoro ver as tuas análises pós-jogo. Sou João Silva, filho de José Silva, sportinguista. O meu pai jogou num clube chamado Sporting Clube Leiriense na década de 40 e na década de 50, porque o meu falecido pai nasceu em 1935. E esse é um clube que depois veio dar origem a uma fusão de clubes na cidade de Leiria, que deu origem à União de Leiria em 1966. Filho de sportinguista, pai de sportinguista, conhece este cascol. claro, claro, espetáculo. Muito obrigado, rapaziada. Vai ser entregue à minha filha assim que ela chegar do trabalho. Opa, e lá está, pá. É Sporting até o osso, como tu disseste. Boa. Então, Vou, a gente para vou passar começar de aqui, geração em geração, passaram-me a mim, eu passo à minha filha vai é assim passar é que ao tem meu que neto, ser, e assim sucessivamente. É a mais nada, dinastia sportinguista. mais nada. Continuação da espécie, tem que ser assim, assim mesmo. Então, eu vou começar por te fazer aquela pergunta que eu normalmente tenho feito a todos os convidados, que é sobre esta época. Nós vamos falar aqui sobre os três pilares que têm assentado as nossas conversas, que é direção, treinador e jogadores, logicamente. E então queríamos saber a tua opinião em relação a esta época até agora, não é? O que é que tu achas, o que é que tu tens a dizer? E se pudesses dar uma nota de 0 a 10 à equipa, qual seria a nota que tu davas e o porquê? Começando pela direção, foi a direção que nos últimos, 6 anos, nos deu 3 campeonatos. Sim. Não tenho ponto negativo a dizer sobre a direção, porque nas direções anteriores, a última vez que eu vi o Sporting foi 2001, 2002 e 99, 2000. Portanto, esta direção foi a que me fez ganhar uma dobradinha, um bicampeonato e o campeonato anterior. Claro. Mas Até até agora, nesse tempo foram duas diferentes. Era a do José Roquete primeiro e a do Dias da Cunha depois. Ou seja, não é na mesma direção, portanto. E agora esta tem sido sempre o mesmo presidente, né? eu estou a falar Sim, desta claro, direção. exatamente, Estou a falar desta exatamente. direção. Logo lá está, foi o único presidente que conseguiu atingir este marco. A nível de treinador, eu, clã da Zona Centro, a nossa tarde já está muito alta, se calhar não consegues apanhar daí. Nós temos página no Insta e também temos o nosso grupo no WhatsApp, e no WhatsApp a gente fala muito durante os jogos e dizemos: Rui Borges, olha que ainda tens mais 45 minutos para jogar, não te esqueças da primeira parte. Isto às vezes estar a ganhar 2-0 não está tranquilo. Pode haver uma remontada de 3-2 que eu já assisti tantas na minha vida, em seleções, etc., e outros clubes estrangeiros. Ou seja, eu também sigo aquilo que tu dizes e concordo com aquilo que tu dizes. Epá, o Rui Borges tem que mexer mais cedo na equipa. Se tem condições para pôr os jogadores a jogar os primeiros 30, então porque é que não jogam os 30, tal como tu disseste e bem, e põe nos últimos 30 minutos? Epá, aquela situação do Aves, esquece. Eu estava no núcleo da Figueira da Foz, estava a jantar, epá, estava muito bem 2-0, volto para a Leiria, estou a ouvir o relato na TSF, epá, chega a casa 2-2, o que é isto? Contra o último classificado. Está bem que os nossos adversários diretos também não se ficaram a rir, porque eles também levaram 2-2 agora.
Epá, mas mesmo assim, epá, o Rui Borges vai continuar, mas a maneira dele gerir vai ter que mudar. Porque eu quero o Sporting campeão outra vez, quero o Sporting bicampeão outra vez. Há pouco estava-te a falar do meu pai. O meu pai viu a jogar os 5 violinos. Epá, viu o primeiro tetracampeonato do futebol português que foi o Sporting. Opa, eu Sim, tenho a ambição de ver também, percebes? E o Sportingismo do meu pai vem daí que passou para mim. Epá, o Sporting é clube para isso. Agora, o Sporting precisa de orçamento para isso. Nós tivemos, como tu disseste, um extraterrestre na época, há 2 épocas, né? Porque estamos a falar nesta época passada que já passou. sim, Pronto, o campeonato já foi entregue. Mas nós precisamos de outro, ou precisamos de dois. Tem que haver mais investimento do Sporting a esse nível. Nós temos que ter jogadores que se destacam das outras equipas. E tivemos o Vítor, e oxalá regressasse o Vítor. Tenho visto que ele em Inglaterra não está a fazer aquilo que fez no Sporting. Portanto, eu anseio a chegada do Vítor novamente, ou de alguém que tenha um talento semelhante. Mas o Sporting precisa disso. O Sporting desde 2017, graças ao vídeo-árbitro, subiu, já não foi tão prejudicado, acabou aquela hegemonia dos nossos dois adversários principais, agora ganhas tu, agora ganho eu, pronto, com malas e frutas à mistura. claro. O Sporting tem estado a subir. Agora é manter, se bem que há uma situação. Há aquele penalti claríssimo que tu viste e comentaste e que ele não foi ao VAR. Toda a gente viu o VAR. Porquê é que o Sim, árbitro não se sim. deslocou ao VAR? Estás a falar do das aves, não é? Yeah. Sim, mas isso a gente já sabe que havia ali uma orquestração para nos tentar entalar. Inclusivamente, nós estamos a fazer aqui esta conversa pós-jogo Rio Ave, pós-jogo do Sporting em Vila do Conde. Mesmo em Vila do Conde, o Sporting ganhou os 4-1, mas antes do primeiro gol do Sporting, há dois penaltis claros sobre o Soares que eles não marcam, estás a entender? Portanto, eles vinham e lá, e à mesma hora que estava a ver o jogo na Rabelheira, os únicos que se podem queixar lá do jogo foi o Braga, que há um penalti a favor do Braga que não é marcado. Portanto, a coisa continuava. Estás a entender? Isso não é porque nós termos ganho e eles não que os árbitros tenham feito certo. Mas continua, continua. E isso é a história do Gil Vicente do ano passado. Os dois objetivos que ele tinha. Uma mala para a expulsão, uma mala para o Sim, resultado. exatamente, exatamente. Sem Portanto, dúvida isto sempre nenhuma. existiu, infelizmente, no mundo desportivo, em qualquer modalidade vai continuar a existir. Agora, a única coisa que o Sporting pode mudar, já que o Sporting não pode mudar o sistema, o Sporting pode mudar-se a si próprio. E tem que melhorar-se a si próprio. Portanto, o Varandas tem que investir, o Rui Borges tem que mudar a gestão para que todos possamos dizer que é treinador para o Sporting, para que se possa dizer isso. Certo. Tu Nota da equipa. Diz. concordaste, concordaste com a renovação dele? Portanto, apesar dele ainda tinha contrato mais um ano, só que a renovação foi feita, portanto, para mais Olha, outra época. eu Se tu, concordei com a renovação por mais um ano. É o ano para ele mostrar aquilo que vale. Porque ele herdou um projeto do Amorim, do Pereira. Tivemos 3 treinadores numa época. Pronto, o carro já estava a andar. sim, E houve ali uma tremida. Nós estávamos realmente muito à frente, estávamos com uma vantagem muito confortável. Quando trocamos para o Pereira, aquilo começa a desacelerar um bocado. O Borges consegue aguentar aquilo, mas a gente ganha o campeonato 2 pontos à frente do nosso rival direto. A mesma coisa que aconteceu em 2015, também perdemos o campeonato por 2 pontos para o nosso rival direto. sim, Nota que eu dou à equipa. A equipa começou bem, começou à Sporting, começou em primeiro lugar. Agora, a derrota com o Porto,
passámos para segundo lugar, tivemos a época toda a morder os calcanhares ao Porto. Sim, Pá, perdemos gás, chegámos ao terceiro lugar. Entregou-se o campeonato ao atual campeão. Recuperámos agora ao segundo lugar. Epá, a minha expectativa foi sempre rubo ao tri e à Bia dobradinha. A minha, a tua e a de todos. claro, claro. Opa, pronto. Agora para voltarmos a fazer isso, temos que ganhar 3 campeonatos de seguida. E se for com o Vamos a Borges isso. que se Seja com ponha quem firme for, e claro. forte. E o Varandas também que faça uma boa gestão e que aproveite bem aí os mercados de verão e de inverno. Epá, e que gaste. A gente vem de uma Champions, entrou capital. Epá, vamos aplicar isso em ativos que nos possam fazer sonhar com o tricampeonato. Pelo menos. Exatamente. Eu também concordo contigo. E posto isto, a nota que tu darias então, qual seria? Epá, eu não vou dar o 10 porque não somos tricampeões. Vou dar o 9. Isso na eventualidade de ganharmos a taça, não é? Porque ainda não. Sim, Quando estamos sim. a fazer a entrevista, ainda não sabemos se o Sporting ganha a taça ou não e o ficar em segundo lugar, não é? Também. Pá, o que falta ao Sporting é banco. Sim. Queres Falta falar um muito, bocadinho sobre isso? Desenvolve aí as tuas ideias falta sobre muito isso. banco ao Sporting. Hum, como eu disse há pouco, eu não quero estar a repetir aquilo que já ouvi nas entrevistas Não, mas anteriores, porque eu fala à vontade. acompanho tudo da rapaziada e então esta Boa. iniciativa, o rugido da rapaziada, já vi tudo. Mas posso resumir pelo menos com o exemplo mais evidente que é o Nuno Santos. A ausência dele durante tanto tempo, joga um, joga dois e sai. Ou seja, ele não está totalmente recuperado. Esse é um exemplo, que é o mais evidente, de tantos que lá temos. Portanto, nós precisamos de banco. Precisamos de um banco forte, precisamos ter opções, precisamos de fazer a gestão do tempo dos jogadores. Precisamos. Precisa o Rui Borges, precisa o Varandas de fazer a gestão da compra dos jogadores. Opa, isto tem que funcionar tudo em conjunto e tem que funcionar tudo como o adepto deseja, porque é como a música, passam os jogadores, dirigentes, treinadores, mas nós é que estamos cá. Agora, lá está, eu não tenho curso de presidente, não tenho curso de treinador, nem jogo futebol profissional. Mas Portanto, na esta tua é apenas a opinião, minha humilde opinião. claro, mas na tua opinião, tu achas que foi mais responsabilidade da direção ou da equipa técnica? O facto de nós não termos conseguido vencer o campeonato este ano. Epá, eu acho que foi de todos. Eu acho que foi o geral. Distribuis as responsabilidades. Sim, foi a máquina no geral. Foi. Ok. E em relação aos jogadores, tu estavas a dizer que nós não temos banco. Eh, qua- Quais são os jogadores que tu achas que não têm qualidade para jogar no Sporting, desses tais que dizes que não Epá, temos banco? é assim, eu não queria sinalizar ninguém diretamente, mas depois da conquista do bicampeonato, da dobradinha, logo no início da época, foram apresentados vários nomes, que eu e tu sabemos quem são, epá, e aquilo transmitia a sensação, não ao nível do Vítor, como é óbvio, mas transmitia a sensação de goleadores. Eu pelo menos fiquei com essa sensação, epá, não, estes gajos parece que foram boas aquisições. Epá, com o passar da época vi muitos flops. Vi muitos flops. Epá, não quero estar a nomear ninguém diretamente. Ok. Tu Ou sabes seja, quem são porque já falaste neles o e eu próprio. concordo contigo. Tu achas que até o próprio mercado de verão, o do início da época, que já foi errado? Eu, deste aqui, o de inverno, eu nem falo, porque foi uma desgraça. Mas Sim, achas que no mercado de verão, então, só para a gente entender, por exemplo, mas tu, o Soares, acho que todos concordamos, não dá para não dá para pôr ao mesmo nível do Vítor. O Vítor é mais explosivo, o Vítor é, resolvia jogos. Pronto, completamente. mas o Soares é um gajo que faz 27 golos, ainda assim, Mas 27 ele ainda falta um destaca-se. jogo, né?
Tem sido o nosso goleador. Claro, mas então o Soares concordamos que dentro das possibilidades e no mercado onde nós o fomos buscar foi uma boa contratação. Foi, Estamos de acordo. foi. Ok. Mas, por exemplo, o Fotis, o Ioannidis, a gente também acabamos por não saber porque teve a maioria do tempo lesionado, não é? Está a segunda volta Exatamente. toda lesionado, mas as vezes que ele jogou até deu boas indicações, concordas comigo ou não? Concordo. Fotis. Tá. Mas, por exemplo, depois o Vajanidis, o lateral direito, não, como é que consideras? Foi boa contratação, não foi? Epá, isso é uma análise que eu vou fazer na próxima época. Agora, aquilo que eu te posso dizer já é: o Sporting está a vender jogadores que não devia de vender. Como, por exemplo, quem? E já vendeu os jogadores que não devia de vender. Na minha opinião, Ah, podia-lhes aumentar o ordenado. O Sporting é uma potência desportiva. Os dois bolas de ouro são do Sporting, os únicos em Portugal. Nós não estamos a conseguir reter as nossas estrelas. Epá, eu posso dar vários nomes, mas a situação é: qual é a questão entre o jogador? Isto é uma pergunta retórica agora. Qual é a questão entre o jogador e entre o treinador e entre o presidente? O que é que se passa ali a nível de clima de balneário, que faz com que os jogadores saiam ou que sejam dispensados e postos à venda? Por exemplo, um jogador que eu gostava na época anterior, eu gostava do Arder. Tudo bem que tinha muito para aprender. Epá, mas o gajo sentia o Sporting, era Sporting, o gajo dava tudo pelo Sporting. Decidiram no vender. Eu acho que se ele tivesse connosco esta temporada, ele estava muito mais evoluído e se calhar um pouco, podia chegar um pouco aos calcanhares do Vítor. Na minha opinião. Na minha opinião. Agora, eh, falando de não, épocas passadas, não, mas essa do Arder é boa. Tu pegaste num assunto bom, porque nunca ficou muito bem esclarecido o porquê de se quererem desfazer dele, não é? exatamente. Ou seja, Se eu não por sei o que é que há acaso, ali. Não sei o que há a nível. Pá, isto é a trindade. sim, É o é por presidente, isso é que o tu não. treinador, é o jogador. Foi uma coisa que não Às foi vezes são explicada, não egos. é? Às vezes são egos também. Sim, Pronto. A ida do Vítor para o Arsenal foi sempre algo que lhe ficou atravessado. O gajo viu que conquistou no nosso Sporting e queria, ele até diz, pelo menos numa linha, que seria uma boa vingança regressar à Premier League. Opa, lá está. Isto nem sempre é exclusivo do treinador, do presidente ou do jogador, como eu já falei. Epá, mas acho que nós devemos manter as nossas potências. Tu já viste quantos jogadores é que já saíram do Sporting para grandes clubes? E se nós tivéssemos atualmente com eles na equipa, a potência que o Sporting seria? Se o sim, Sporting tivesse capital para manter Rafinhas e etc., pois, já viste como mas é que nós mas estávamos? não temos. Temos que ir sabendo viver com isso. Eu concordo contigo, sem dúvida nenhuma. O que eu acho é que a gente devia era, pelo menos ir diminuindo o volume de vendas para tentar preservar. Obviamente, a gente sabe que todos os anos tem que se vender um jogador. Provavelmente este ano será, o fim desta época será o Morton. Epá, E, essa é uma que está-me a epá, custar. pois, mas o que é que a gente vai fazer? Porque Essa até depois está-me a também há o custar. interesse do próprio jogador, que a gente também não pode descurar, não é? Se o jogador nós não sabemos, mas obviamente vai ganhar muito mais do que ganha no Sporting, Pá, o para se problema é querer esse e ir sempre embora. foi. O Pois, problema é esse e sempre foi. Gostava eu que o Sporting pudesse dar aos jogadores aquilo que eles querem, ganhar nos sim, outros clubes. claro. Mas uma coisa principal que acho que tu concordas comigo é esta coisa do pelo menos estarmos na vitrine europeia todos os anos. Qual é a vitrine europeia? Champions League. Qualquer Exato. jogador quer jogar a Champions League, não é? E o agente estar lá todos os anos já é uma coisa que faz com que o jogador queira estar no Sporting. Pá, depois, obviamente, eu concordo contigo, é o quanto é que eles vão receber, porque no Sporting, em Portugal, recebem um valor e se forem jogar para a Premier League, ou para a Alemanha, ou para a Espanha, ou onde quer que seja, para os clubes de topo, obviamente, não estou a falar dos outros,
vão ganhar muito mais do que no Sporting. Acho que isso não. Mas o Sporting, estando lá todos os anos na Champions League, vai fazer com que haja mais jogadores também a acreditar no Sporting, porque eles também não podem jogar todos naqueles clubes bons, os clubes bons do nosso nível, né? Nós neste momento estamos a falar com o 7º classificado da Champions League, nós somos o 7º clube europeu Epá, neste foi a momento. melhor campanha europeia que fizemos nos últimos Sim, anos. sim, exatamente. Não, nós somos o 7º clube europeu, a gente temos que nos pôr, não é E o qualquer número 7 merda, é especial. 7º clube europeu, claro. Então, Mas continua, falando aí dessa situação que estavas a falar dos jogadores. opa, é assim, não posso fazer regressar quem eu gostaria que nunca tivesse abandonado. Não posso entrar na mente do presidente, nem no treinador, nem do próprio jogador para reverter situações que eu sentia a equipa confortável, eu enquanto adepto estava entusiasmado, continuo a estar sempre. Epá, mas há peças-chaves que te incham o peito, não é? Que Sim, aguçam mais o teu sportinguismo. Pronto, e foi o que aconteceu na época passada. Na época passada, na esta época que está a terminar 24, agora. 24, 25. Estás a falar da anterior, não desta. Sim, como tu falaste que esta época seria a época passada, porque o título já foi entregue, eu estava-me a Sim. referir à conquista do bicampeonato e da Ok, da dobradinha, outra, ok, onde entendi. realmente haviam jogadores que Isso, entendi. aguçaram e muito sportinguista saiu do armário por causa disso. Ok, Vejo entendi. vi muita malta trajada que tinha as camisolas no armário já a apanhar pó e os cascóis já há anos de certeza. Ou seja, isto foi um refresh e foi um boost para quem é Sporting mostrar que é Sporting. Eu mostro o ano inteiro, 365 Sim. dias, Ou seja, 24 horas por dia. Mas sim, vejo o plan- realmente que o Sporting entrou entendi. na moda devido a essa conquista. Entendi. Para ti, o plantel da época passada era melhor na sua generalidade do que o desta época. É isso que estás a Era, querer dizer, não é? Ok, era, exatamente. ok. Entendi. Então, acho que já percebemos todos aquilo que tu tinhas a dizer em relação a tal como tu chamaste os 3 pontos, o direção, treinador e jogadores. Queria que tu agora, aquela penúltima pergunta que a gente costuma fazer ao pessoal todo, que é se estivesses frente a frente com algum dirigente do Sporting, com algum treinador, ou treinador, ou alguém que tenha algum cargo que possa, que tenha algum poder, não é? O que é que tu dirias, se estivesses frente a frente com eles? Quero que digas primeiro a quem é que dirias e o que é que dirias. Epá, normalmente quem tem cargos de poder, normalmente quem tem acesso a grande quantidade de... A personalidade muda, sempre. Se tu quiseres ver a real personalidade da pessoa, oferece-lhe poder e dinheiro. Epá, se eu tivesse a oportunidade de falar com o Varandas, dizia para ele manter os pés na terra e deixar algum ego de lado. Se eu tivesse a oportunidade de falar com o Rui Borges, continuaria a dizer: tens mais 45 minutos para jogar. 2-1 na primeira parte não é resultado para o Sporting. Esta é a minha opinião. Era isso que tu dirias então. Era isto que eu diria e continuo a dizer, e é o que eu digo já há 2 épocas. Ok. Então, e agora para terminar, deixai uma mensagem para os sportinguistas que nos estiveram a ver, ou o que é que te vai na alma, sei, fala aí à vontade, tens o tempo que tu quiseres para poderes terminar aqui a nossa conversa. Malta que ainda não segue a rapaziada, mas acompanha, vão subscrever a rapaziada 1906. Quem ainda não aderiu, adira. Não percam esta nova iniciativa. Boa, Vamos continuar nesta jornada porque ainda temos a taça para conquistar. mais nada. Já agora, Exatamente. se eu puder pedir para pesquisarem na internet Sporting Clã da Zona Centro, no Instagram vai aparecer o @Sporting Clã da Zona Centro, porque não tem o til. Sim, Passem por lá, deixem um like,
sigam a rapaziada, sigam o clã, opa, e rumo à bitaça. Mais nada, é assim mesmo. E assim terminamos aqui com o grande John Silva. Rapaziada, já sabem, foi um prazer tê-lo recebido aqui. Vocês, quem quiser, já sabem, rapaziada.1906@gmail.com, manda um e-mail para nós e alguém vai entrar em contato com vocês e depois nós marcamos. Aproveitem para seguir aqui o clã, Sporting Clã da Zona Centro, é isso? Sporting Clã da Zona Centro. Exatamente. Aproveitem para seguir também o Sporting Clan da Zona Centro, porque nós temos que nos unir, estes grupos todos que nós temos aqui na internet e temos que remar todos para o mesmo lado, que é para o Sporting ser cada vez mais forte. Então sigam também o Sporting Clan da Zona Centro. Aproveitem, sigam a rapaziada 1906 em todas as plataformas. E assim nos despedimos hoje do grande John Silva. E pá, John, somos os maiores do mundo e arredores, como tu já sabes, acho que isso não há dúvidas nenhumas. E rumo à bitaça, como tu disseste bem. E assim terminamos hoje aqui a nossa conversa. Foi um prazer ter-te recebido e estamos em contacto, já sabes como é que é. Grande abraço. Abraço, Miguel. Muito obrigado. Força. Muito obrigado. Rapaziada, somos os maiores. Abraço.